Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meus queridos, é importante nós destacarmos esta palavra, aonde está falando sobre o ide. E é importante nós destacarmos que o ide, esta palavra que tem uma raiz etimológica não grega e nem hebraica, mas latim, que vem de ire, fala sobre um verbo no gerúndio. O verbo no gerúndio fala sobre ação contínua. Também tem uma palavra chamada portanto, uma conjunção conclusiva. Só que há um verbo no imperativo, falando sobre ensinai, ou fazer discípulos. A palavra de Cristo para nós é uma ordem imperativa, e a palavra no grego significa mateiteo, que fala tornar o aluno discípulo. Nós temos a responsabilidade e uma ordenança do próprio Cristo, dizendo para nós irmos fazer o quê? Fazer discípulos sobre a face da terra. Aleluia, nessa noite eu vim trazer uma palavra, que quando você lançar o pão sobre as águas, depois de muitos dias você vai achar. Quando eu estou falando isso em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, eu estou falando que o pão simboliza a palavra. Quando você fala a palavra de Deus, a palavra vai transformar, a palavra vai curar, a palavra vai te direcionar para o céu, e através da palavra você vai chegar na Nova Jerusalém. O Novo Testamento é a bondade, a misericórdia, mas principalmente a graça de Cristo, esse favor imerecido. Está falando: ensinai todas as nações, batizando no nome do Pai, que é patronos, Deus Pai que gerou, Filho, Espírito Santo, pneuma, que nós sabemos que é Espírito Santo. Quando o autor está se referindo a este texto, o que significa? No versículo 20, Deus conosco todos os dias. Por que nós podemos ir? Por que nós podemos pregar o Evangelho? Por que nós devemos pregar o Evangelho? Quem nos dá este respaldo? É no versículo 20 que vai nos dar a resposta. Porque Cristo está conosco todos os dias. Quando o autor está falando que Deus está conosco todos os dias, está falando primeiramente na parte literal. Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele sabe como você chegou aqui nessa noite. Ele estava contigo na tua casa. Ele estava contigo quando você entrou aqui na igreja e dobrou os teus joelhos. A palavra de Deus diz que aonde tiver 2 ou 3 ali, Ele estaria no meio. Deus está conosco todos os dias. Dá para dar glórias a Deus pela presença do Senhor? Quando você fala para alguém que está passando por uma situação: eu estou contigo. O ser humano, ele tem um limite. Por mais que você ajude o seu irmão, por mais que você compre um remédio para ele, por mais que você leve um remédio para ele, por mais que você ora por ele, você tem um limite. Você não consegue estar literalmente todos os dias, todas as horas do dia com ele, mas o próprio Deus está conosco. E quando nós temos a presença do Senhor, Isaías capítulo 43, versículo 2 está escrito: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A primeira lição que eu aprendo com a presença de Deus na minha vida é, primeiro, proteção. Ele vai estar dizendo: 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Proteção. A primeira lição que eu aprendo com a presença de Cristo é que Ele nos dá proteção. A segunda lição que eu aprendo é cuidado. Mateus capítulo 10, versículo 30 está escrito que Deus conhece até os fios da nossa cabeça. Está contado na mão dele, e nenhum sequer cai sem a permissão do Senhor. Isso significa cuidado.
1 Pedro capítulo 5, versículo 7 está escrito que Deus está cuidando de vós. Eu vim aqui trazer uma mensagem nessa noite, que você pode ir pregar o Evangelho, aleluia, porque Deus está cuidando de você. Você pode ir pregar o Evangelho, porque Deus está te protegendo. Eu vim aqui nessa noite dizer que Deus é maior que a obra de feitiçaria, que Deus é maior que a obra de macumbaria, que Deus é maior que as palavras negativas, que Deus é maior que a inveja, que Deus é maior que o câncer, que Deus é maior que a enfermidade. Deus está aqui nessa noite para te dizer: pode ir, porque Ele é contigo. No Velho Testamento, quando Moisés pergunta: eu vou no nome de quem? E o próprio Deus fala com ele dizendo: vai no nome de eu sou. Esses dois pronomes. No Novo Testamento, quando nós lemos João, nós vamos ver que em João capítulo 6, versículo 35, ele está dizendo: eu sou o pão da vida. João capítulo 9, versículo 5, ele diz: eu sou a luz do mundo. João capítulo 10, versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida por suas ovelhas. João capítulo 11, versículo 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Apocalipse 1 e 8, ele diz: eu sou o alfa, o ômega e o princípio, o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Isaías capítulo 41, versículo 10, ele diz: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Não te preocupe com a situação que você está, o eu sou está contigo. Eu quero falar, antes de falar sobre as promessas, eu quero falar terceira lição. A presença de Deus nos traz direcionamento. Êxodo capítulo 13, versículo 22, quando o povo está no deserto, e o povo era para ficar 4 dias no deserto e não 40 anos, mas por causa do pecado e da murmuração, o povo ficou 40 anos. Mas é interessante que o povo no deserto, havia uma coluna de nuvem de dia, e uma coluna de fogo à noite, direcionando o povo. A presença do Senhor estava simbolizado na nuvem. A presença de Deus te direciona, a palavra de Deus te direciona. O salmista diz: escondi a palavra no meu coração, para não pecar contra ti, ó Senhor. Nós não pecamos porque a palavra está no nosso coração. Nós temos direção porque a presença do Senhor está conosco. Você vai subir para o céu porque a presença do Senhor está contigo. A presença do Senhor te direciona. E por mais que Ele te direciona, a presença de Deus, em lugares difíceis, e eu vou falar aqui, Moisés está sendo direcionado por Deus, e a direção do Senhor levou ele e o povo no meio de um mar. Você sabe a história do Mar Vermelho. Não tinha para onde ele ir, ele ia morrer pela mão dos egípcios, mas a presença do Senhor direcionou ele até ali. Se a presença do Senhor te direcionar a intempéries da vida e a dificuldades, fique tranquilo, porque o eu sou está contigo, e Ele vai te dar uma direção em meio às dificuldades. Deus vai te dar uma ordenança em meio às dificuldades, mas basta você ser obediente. A palavra de Deus para Moisés foi simples: bata o cajado no chão. Moisés simplesmente teve uma atitude pequena, mas ele teve a obediência de bater o cajado no chão. Quando ele teve a obediência, o milagre aconteceu na vida dele. O mar se abriu. Quando você vem na igreja, quando você lê a palavra do Senhor e mantém uma vida de obediência, esta vida de obediência vai te trazer uma vida de presença do Senhor. Aleluia! Na tua casa, na tua família, no teu casamento, aonde você estiver, se você estiver uma vida de obediência, os milagres vão acontecer na tua vida, e principalmente a presença de Deus vai estar na tua boca e na tua vida. Davi foi ungido rei por quem? Samuel. Ele estava sendo ungido rei por Samuel, e o seu pai Jessé dá uma ordem para ele. Dá uma ordem, uma simples ordem: leva comida, leva mantimento para os seus irmãos que estão na guerra. Ele poderia dizer: mas eu sou ungido rei. Fazer isso, levar comida, levar marmita para os meus irmãos. Só que a obediência de Davi, de levar esta comida para os irmãos,
gerou uma oportunidade. Porque quando ele chega com o mantimento, olhe para cá e preste atenção, quando ele chega com o mantimento para os seus irmãos, mas ele está em obediência ao seu pai, essa obediência levou uma oportunidade de lutar contra Golias. E eu acho interessante que Deus não mandou Davi lutar contra Golias, mas ele sabia que se ele lutasse, o eu sou estava com ele. Ele sabia que se ele lutasse, ele venceria a peleja, porque ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vim aqui trazer uma palavra para você nessa noite, que se você for no nome do Senhor dos Exércitos, você vai vencer as batalhas e as dificuldades da tua vida. É interessante nós aprendermos que em Gênesis capítulo 22, vai dizer que Abraão leva o seu filho até o Monte Moriá. Ele sobe para fazer um sacrifício, porque ele estava sendo obediente à voz do Senhor. Olha que interessante, a palavra obediência. Quando ele vai matar o seu filho, ele levanta o tutelo, mas ele tem fé, que mesmo que ele matasse o filho, Deus poderia ressuscitar o seu filho Isaque. Tamanha fé de Abraão. Mas ele levantou o tutelo, e quando ele levantou o tutelo, o anjo do Senhor bradou, dizendo que já tinha providenciado o cordeiro. Sabe o que eu aprendo com a presença do Senhor? A quarta lição, que se você tiver a presença de Deus na tua vida, Ele vai providenciar o escape, Deus vai providenciar a direção, Deus vai providenciar. E essa palavra providência ficou marcada na Bíblia como Jeová Jiré, o Deus da provisão. Jeová Jiré, o Deus que providencia. Eu vim aqui nessa noite dizer que o Deus da provisão está aqui nessa noite. E aqui eu quero finalizar a mensagem. A presença do Senhor nos traz promessas, só que com um único objetivo. As promessas vão vir nas nossas vidas para nós glorificarmos a Deus, com o único objetivo de glorificar o Senhor. Só que as promessas estão condicionadas ao que eu tenho que fazer ou ao que eu tenho que ser. A promessa está condicionada. Na Bíblia fala que Salmos 34, verso 7 está escrito: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem e os livra. O anjo do Senhor acampar e livrar, promessa. Mas para o anjo livrar, você precisa buscar a presença de Deus. Você está entendendo? Tem uma condição para o anjo te livrar. Tem uma condição, aleluia. E qual é esta condição? Como você busca? É orando ao Senhor. Como você busca? É vindo na casa do Senhor. Como você busca? É sendo fiel contribuinte na igreja. Como você busca? É vivendo uma vida de jejum, de consagração, de oração. Isso é buscar a presença de Deus na tua vida. Salmos 37, verso 5. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. O que Ele vai fazer? Tudo fará, promessa. Mas para Ele fazer tudo, você precisa entregar e confiar. Entregar, condição. Confiar, condição. Existem momentos na nossa vida que nós não conseguimos entregar, não conseguimos confiar. Existem pecados que nós não confessamos, e por causa disso nós estamos sofrendo, estamos passando por dificuldades emocionais. E você precisa entregar esse problema não na tua mão, mas entregar na mão do Senhor. Era 5 pães e 2 peixinhos na mão de um menino, mas quando ele pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos e entrega na mão do Senhor e confia no Senhor, vira milagre. Quando sai o pão da mão do menino e passa para a mão do Senhor, vira milagre. Você está entendendo? Quando sai da tua mão e você entrega e confia, vira milagre. A palavra de Deus está sempre relacionada à promessa mais condição. E vamos falar sobre o arrebatamento. Vamos falar sobre salvação, soteriologia. Soter, Salvador, salvação. Logia, estudo da salvação. Nós sabemos que nós vamos ser salvos pela graça. A graça é gratuita a todos os homens. Nós sabemos disso. Está em Tito. A graça se manifestou a todos os homens, é o que a palavra do Senhor fala. Em João capítulo 3, versículo 16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna é o quê? Promessa. Vida eterna é promessa, mas tem uma condição: você precisa crer.
você precisa crer. E o crer aqui é uma condição, está condicionada. Primeiro, quem não crer e não for batizado será o quê? Condenado. Crer, ser batizado, ter uma vida de comunhão, koinonismo, que o grego fala, comunhão com o Senhor. E Deus, Ele é o espelho, nós sejamos imitadores de Cristo. Olha que interessante, Cristo na cruz do Calvário, no momento de mais sofrimento, de mais dor e mais angústia, Ele está aberto com os braços e está dizendo: Pai, vírgula. Todo mundo que estuda português sabe que vírgula tem pausa. A palavra Pai significa comunhão. Mesmo no momento de maior dor que um homem poderia ter sofrido, ele está com comunhão com o Pai. E o que ele diz? Pai, perdoa. Perdão, ele prega perdão na cruz do Calvário. Se o próprio Cristo fala e menciona perdão, quem somos nós para não perdoar o irmão que está do teu lado? Quem somos nós para não pregar o Evangelho? Quem somos nós para ser egoísta e deixar a salvação somente para nós? Se você tem algum familiar que não é crente, você tem o dever e a obrigação de pregar, lançar o pão sobre a vida dele, lançar essa palavra de salvação. Jesus está voltando, igreja. Deus está no controle de todas as coisas. Eu vim aqui nessa noite dizer, para quem crer, Deus marcou essa noite, providenciando a salvação na tua vida, a salvação na tua casa. Para quem está acompanhando a live, Deus quer que você volte para o caminho do Senhor. Deus tem uma palavra para você nessa noite. É tempo de voltar, é tempo de fazer missão. Deus está voltando, igreja. Eu tinha esta palavra para dizer para a igreja. Aleluia. Que o eu sou está contigo. Não temas. Lance a palavra do Senhor. Pregue a palavra do Senhor. Diga para as pessoas no teu trabalho. Pregue a palavra. Aleluia. Esta palavra tem poder. Não é por força nem por violência, mas é por amor. Nós não pregamos somente com as nossas palavras, nós pregamos com as nossas atitudes. Mas pregue o Evangelho. Diga para o irmão que está lá no seu trabalho, que está afastado do caminho do Senhor: é tempo de voltar. É tempo de voltar. É tempo de se arrepender. É tempo de colocar a vida em ordem. É tempo de orar mais. É tempo de buscar. Você sabe como está a sua vida. E principalmente Deus sabe como você chegou aqui. Deus sabe se a tua vida está organizada, como está a tua vida, como está o teu casamento, o que sai da tua boca. Se sai palavra de bênção ou sai palavra de maldição, se sai palavra de vida eterna ou de maldição. Eu vim aqui nessa noite dizer que o eu sou está aqui.